Antes de começarmos, quero dar as boas-vindas ao nosso canal. Para aqueles que são novos aqui, nossa missão é compartilhar testemunhos cristãos genuínos de todo o mundo, espalhando a poderosa mensagem do Reino de Deus. Nós nos concentramos em histórias sobre Jesus, a vida após a morte, o céu e o inferno e outros tópicos relacionados à Bíblia, trazendo-os a você em forma de história envolvente 2 ou 3 vezes por semana. Convidamos você a se tornar um membro desta família assinando nosso canal. Deus o abençoe ao fazer isso. A experiência de hoje foi enviada a nós por uma senhora muçulmana. Ela morreu e foi enviada para o inferno. Ela conheceu Muhammad e revelou algumas verdades chocantes que todo cristão e muçulmano precisa saber. Por favor, fique até o final para entender completamente sua experiência. Eu era apenas uma garotinha quando minha vida mudou para sempre. Meu pai, que sempre foi meu protetor e provedor, faleceu inesperadamente. Ainda me lembro do dia em que aconteceu. Eu era jovem demais para entender completamente o peso da morte, mas sabia que algo insubstituível havia sido tirado de mim. Com a morte do meu pai, tudo em nossas vidas pareceu desmoronar. Minha mãe, sobrecarregada pela perda e lutando para sobreviver, tomou a difícil decisão de me mandar para morar com meu tio. Ele morava em outra cidade, longe do lugar que eu conhecia como lar. Meu tio era um homem gentil, profundamente respeitado em sua comunidade, e ele me recebeu em sua casa de braços abertos. No entanto, por mais que ele tentasse me fazer sentir confortável, eu não conseguia me livrar da sensação de que não pertencia mais a lugar nenhum. Eu sentia muita falta do meu pai e me preocupava constantemente com minha mãe. O peso da tristeza e a incerteza da minha nova vida me pressionavam, mesmo quando eu tentava ser corajosa. A casa do meu tio era diferente do que eu estava acostumada. Eles eram muçulmanos devotos, e suas vidas diárias eram cheias de orações, rituais e um forte senso de disciplina. Eu também fui criada em um lar muçulmano, mas não com o mesmo nível de devoção e rigor. Desde o momento em que cheguei, ficou claro que a devoção deles ao islamismo era o centro de suas vidas. O dia começava com a oração do Fajr antes do amanhecer, e cada atividade parecia girar em torno dos momentos de oração e dos ensinamentos do Alcorão. No começo, eu lutava para me adaptar. A disciplina era esmagadora, e eu frequentemente me sentia como uma estranha na casa deles. Meu tio e sua família acordavam cedo para as orações, enquanto eu me arrastava para fora da cama, ainda meio dormindo e insegura das palavras que deveria recitar. As mulheres da família se vestiam modestamente, sempre cobrindo o cabelo com um hijab, e eu me sentia constrangido em minhas tentativas de fazer o mesmo. Era difícil para mim acompanhar a dedicação delas, e muitas vezes eu me pegava desejando o ambiente mais relaxado que eu conhecia com meus pais. No entanto, com o passar do tempo, quanto mais eu observava o comprometimento delas, mais eu começava a entender a profundidade da fé delas. Comecei a participar mais voluntariamente das orações e rituais. Comecei a ler o Alcorão sozinha, tentando entender seus ensinamentos. Gradualmente, me tornei mais fiel e mais comprometida com o caminho do islamismo. Comecei a rezar 5 vezes por dia sem precisar de lembretes, e tinha muito orgulho de cobrir meu cabelo e me vestir modestamente, assim como as outras mulheres da minha família. Parecia que eu estava me tornando parte de algo maior, algo sagrado. Memorizei versículos do Alcorão e passei inúmeras horas ponderando seus significados mais profundos, permitindo que eles moldassem meus pensamentos e ações. Eu não era mais apenas uma jovem tentando se misturar ao meu entorno, eu era uma muçulmana devota, totalmente comprometida em cumprir todas as minhas obrigações religiosas. Eu queria garantir que estava seguindo os ensinamentos do islamismo integralmente, na esperança de garantir um lugar no céu. Quando minha carta de aceitação da universidade chegou, parecia um sonho realizado. Isso marcou o início de um novo e emocionante capítulo na minha vida, um pelo qual me esforcei por anos.
Ao pisar no campus pela primeira vez, fui levada por um turbilhão de novas experiências. A universidade fervilhava de energia e diversidade, pessoas de diferentes origens, culturas e crenças enchiam o campus, cada uma contribuindo para a rica tapeçaria da vida ali. Apesar da correria das palestras, tarefas e do fluxo interminável de novas experiências, permaneci firme na minha fé. Continuei com minhas orações e continuei a estudar o Alcorão diligentemente. No entanto, não demorou muito para que eu cruzasse o caminho com evangelistas cristãos que estavam sempre presentes no campus. Eles eram um grupo persistente, distribuindo panfletos, citando versículos da Bíblia e convidando alunos para suas reuniões. No início, eu saía do meu caminho para evitá-los, pegando rotas alternativas para minhas aulas ou fingindo estar profundamente focado no meu telefone sempre que eles se aproximavam. Mas houve momentos em que não consegui evitar suas tentativas implacáveis de me envolver. Quando eles conseguiam iniciar uma conversa, eu ouvia educadamente, oferecendo apenas respostas breves e corteses. Eles falavam do amor de Jesus, da promessa de salvação e da necessidade de me arrepender e aceitá-lo como meu Salvador. Embora suas palavras fossem apaixonadas, permaneci firme em minhas crenças, sabendo onde estava minha fé. Eu acenava educadamente, mas por dentro minha postura permanecia inabalável. Minha crença no islamismo era firme, e eu não via necessidade de considerar sua mensagem. Em algumas ocasiões, eu educadamente me desculpava, alegando que estava ocupado ou não me sentindo bem, apenas para encurtar a conversa. Outras vezes, eu simplesmente explicava que era um muçulmano devoto e não tinha interesse em me converter. Suas palavras nunca me perturbaram. Na verdade, elas só serviram para fortalecer minha convicção. Eu tinha orgulho de manter minha fé firme, permanecendo forte apesar de suas tentativas persistentes de me influenciar. Eu estava confiante em minha jornada e seguro no conhecimento de que estava cumprindo minhas responsabilidades como muçulmano. As promessas do paraíso, a orientação do Alcorão e a fé exemplar da família do meu tio eram mais do que suficientes para sustentar meu compromisso. Continuei a ignorar os evangelistas, certo de que estava no caminho certo e que nada poderia me desviar dele. No entanto, durante meu segundo ano na universidade, surgiu um desafio inesperado, uma condição cardíaca sutil que começou com um leve aperto no peito, tão leve que mal percebi no início. Com o passar dos meses, os sintomas pioraram. O que inicialmente parecia um desconforto ocasional logo se transformou em algo muito mais sério. A respiração se tornou cada vez mais difícil, e a dor aguda no meu peito vinha sem aviso, deixando-me fraco e assustado. Procurei ajuda médica, visitando vários médicos, cada um oferecendo um diagnóstico diferente e um novo conjunto de prescrições. Segui seus conselhos meticulosamente, tomando meus medicamentos na hora certa, ajustando minha dieta e fazendo o meu melhor para reduzir o estresse. Apesar de todos os meus esforços, nada parecia aliviar o problema. A dor, embora às vezes diminuída, sempre voltava, mais intensa do que antes. Parecia que meu corpo estava me traindo, e nenhuma quantidade de tratamento poderia trazer o alívio que eu tanto buscava. Foi uma jornada profundamente frustrante e desanimadora. Cada visita ao médico parecia um beco sem saída, outra rodada de testes, outra prescrição, outra sugestão para manter a esperança e tentar algo novo. Mas, no fundo, eu sabia que minha condição estava piorando. Apesar das garantias, o peso da minha doença me pressionava mais a cada dia. Naqueles momentos de desespero, eu me apegava ferozmente aos ensinamentos do islamismo, às promessas vívidas do paraíso que estavam gravadas em meu coração desde a infância. Lembrei-me das palavras do Alcorão, os jardins exuberantes, os rios fluindo com leite e mel, a serenidade eterna reservada aos fiéis. Esses pensamentos se tornaram meu santuário durante as horas mais sombrias. Eles me deram força quando meu corpo parecia que estava desistindo.
lembrei-me de que o sofrimento que estava suportando neste mundo era meramente temporário. Se eu permanecesse firme em minha fé, uma existência muito mais bela e eterna me aguardava na outra vida. Conforme os dias passavam e meu coração enfraquecia, eu podia sentir a vida lentamente escapando de mim, momento a momento. Eu sempre soube que a morte viria e passei anos me preparando para ela. Minha mente estava cheia dos ensinamentos que eu havia seguido fielmente, a promessa de paz, descanso e o paraíso que eu acreditava que estaria me esperando. Não havia medo em mim, apenas uma aceitação calma do inevitável. Eu havia abraçado a ideia de que este mundo era temporário e o próximo, eterno. No dia 27 de junho de 2023, o dia em que minha condição piorou, dei meu último suspiro. A dor no meu peito atingiu seu pico e então tudo ficou parado. Naquele instante, senti algo incrível, eu não estava mais preso ao meu corpo frágil e sofredor. Minha alma subiu suavemente, afastando-se da concha que eu havia habitado por tanto tempo. Não havia medo ou confusão, apenas uma compreensão profunda de que este era o momento para o qual eu estava me preparando durante toda a minha vida. Olhei para meu corpo sem vida com uma sensação de distanciamento, sabendo que o estava deixando para trás para sempre. Eu esperava a paz e uma sensação avassaladora de calma enquanto fazia a transição para a próxima vida. Mas, em vez disso, algo inesperado aconteceu. Assim que me preparei para abraçar a luz e a serenidade que imaginei, senti uma força me puxando em outra direção. Ela puxou minha alma, me afastando do calor e da tranquilidade que eu havia antecipado por tanto tempo. Em vez do descanso tranquilo que pensei que me aguardava, eu estava sendo atraído para algo totalmente diferente, algo que eu nunca havia imaginado. A força era avassaladora, me agarrando com uma força aterrorizante. Uma profunda sensação de pavor começou a me preencher enquanto eu era puxado rapidamente antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Fui atraído para um túnel escuro, um lugar que parecia muito distante do paraíso que imaginei minha vida inteira. O túnel era frio e opressivo, a escuridão quase tangível, pressionando-me de todas as direções. A paz que experimentei apenas alguns momentos antes desapareceu, substituída por um terror avassalador. Quando finalmente saí do túnel, me vi em um pesadelo além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Meu coração afundou enquanto eu observava meus arredores. Este não era o paraíso que me haviam prometido. Era um lugar de tormento, uma paisagem infernal mais aterrorizante do que meus piores medos. Antes que eu pudesse compreender completamente onde estava, eu os vi, demônios. 4 deles, cada um mais grotesco e horripilante que o anterior, se aproximaram de mim com uma fome voraz nos olhos. Sem dizer uma palavra, eles se lançaram contra mim. Suas garras perfuraram minha alma, e a dor que se seguiu foi além de qualquer coisa que eu já havia experimentado na minha vida. Não era apenas dor física, era como se estivessem rasgando minha essência, meu próprio ser. Eles não andaram ou me arrastaram, eles se moviam com uma velocidade sobrenatural, me puxando por este lugar infernal como se eu não fosse nada mais do que um brinquedo indefeso em suas mãos. Minha mente estava acelerada, lutando para compreender o que estava acontecendo, mas a agonia e o medo eram muito avassaladores. Tudo o que eu sabia era que estava sendo levado para algum lugar, e onde quer que fosse, me enchia de um pavor indizível. O ar estava pesado com os gritos de inúmeras almas atormentadas. O volume absoluto de seus gritos agonizantes agrediu meus sentidos, sobrecarregando minha mente com seu sofrimento. Para onde quer que eu olhasse, eu via figuras se contorcendo, seus corpos retorcidos de dor, suportando horrores além da compreensão. Enquanto eu era arrastado por esse inferno, comecei a notar algo estranho, algo que aprofundou meu horror. Naquela parte específica desse inferno, todas as almas que vi eram muçulmanas. Eu reconheci os sinais imediatamente, a maneira como eles clamavam a Alá em seu desespero, os versos do Alcorão que eles lutavam para recitar mesmo quando eram consumidos pela agonia.
Suas vozes ecoavam com as mesmas orações e súplicas por misericórdia que eu havia recitado em minha própria vida. Mas aqui, neste lugar, nada disso parecia importar. Seus gritos eram recebidos apenas com mais tormento, enquanto os demônios alegremente infligiam dor, aparentemente se alimentando do sofrimento das almas que torturavam. Foi uma constatação horrível. Apesar de tudo que nos ensinaram, apesar da nossa fé, esse lugar existia e, aqui, as orações não eram atendidas. Eu não conseguia compreender o que estava testemunhando. Sempre fomos ensinados que, ao aderir aos ensinamentos do islamismo, orando, jejuando e vivendo retamente, seríamos recompensados com o paraíso. No entanto, aqui estavam meus companheiros muçulmanos, suportando o mesmo tormento que os outros. Este não era o paraíso que nos foi prometido. A verdade do que eu estava vendo me atingiu com tanta força que eu estava desesperado por uma explicação. Em meu desespero, clamei a Muhammad, implorando por sua intercessão, implorando para que ele me salvasse desse pesadelo. Eu tinha certeza de que ele, o profeta que eu reverenciei por toda a minha vida, viria em meu auxílio. Mas em vez de consolo, fui recebido com um riso cruel e zombeteiro dos demônios. Seus sorrisos de escárnio me perfuraram como uma lâmina. Um deles, com um sorriso torto, apontou para uma alma à distância, contorcendo-se em tormento inimaginável. Um enxame de demônios cercou a figura, mais do que eu já tinha visto atormentar qualquer outra alma. A figura estava distorcida além do reconhecimento, mas as próximas palavras do demônio destruíram o que restava da minha esperança. Vê aquela alma, disse o demônio com cruel satisfação. É Muhammad. Ele sofre como o resto de nós. Por que clamar a ele? Ele não é diferente de você, apenas mais uma alma condenada a sofrer, sem salvador, sem escapatória. Suas palavras me esmagaram. O peso da revelação era insuportável. Tudo em que eu acreditava, os ensinamentos aos quais me dediquei, pareciam uma mentira. As promessas do paraíso, da paz eterna, todas foram destruídas. Eu me agarrei tão firmemente à minha fé, à certeza de que a retidão levaria à salvação, mas agora eu estava diante da verdade agonizante. Não havia paraíso. Não havia escapatória desse tormento. Até mesmo o profeta a quem fomos ensinados a recorrer para orientação e intercessão estava aqui, sofrendo o mesmo destino. A realização encheu meu coração de desespero. O paraíso com o qual eu havia sonhado, as promessas às quais me apeguei tão fielmente, eram todas ilusões. Não havia redenção aqui, nenhum salvador para me resgatar dessa agonia eterna. A única certeza era o sofrimento infinito e implacável que me esperava. Enquanto os demônios continuavam a me arrastar por esse reino infernal, percebi que nada em que eu acreditava importava mais. Vi almas de todas as esferas da vida, de todos os cantos do mundo. Suas identidades, suas crenças e as vidas que viveram não tinham sentido aqui. Não havia distinção entre fés, nenhuma separação por credo ou ideologia. Neste lugar, éramos todos iguais, iguais em nosso sofrimento, unidos apenas pelo tormento insuportável que nos consumia a todos. Justamente quando o tormento parecia totalmente insuportável e a escuridão sufocante do inferno se fechava ao meu redor como uma mortalha pesada, algo extraordinário ocorreu. Em meio ao caos, senti uma mudança na atmosfera, uma presença diferente de tudo que já havia encontrado. Virei-me lá estava ele, um homem vestido de branco, suas vestes brilhando com um brilho que a escuridão ao redor não conseguia tocar. Seu rosto irradiava calma e serenidade, um forte contraste com o horror que me envolvia. Ele estendeu a mão e, naquele momento, tudo mudou. Sem pensar duas vezes, estendi a mão, desesperada por alívio do meu sofrimento. No instante em que sua mão se conectou com a minha, a dor que me agarrou com tanta força começou a se dissipar.
Foi como se uma onda de paz me inundasse, acalmando cada fragmento da minha alma que havia sido dilacerada pelos demônios. Em um instante, os horrores daquele lugar desapareceram. A escuridão e as figuras atormentadoras se dissiparam e, de pé diante deste homem de branco, senti uma sensação avassaladora de segurança. Em sua presença, uma profunda convicção encheu meu coração, uma verdade profunda e inegável que ressoou dentro do meu próprio ser. Este homem era diferente de qualquer pessoa que eu já conheci. Ele irradiava amor e paz além da compreensão, e com essa luz veio uma percepção que perfurou minha confusão: este era Jesus Cristo. Os ensinamentos que eu tinha ouvido de passagem, as palavras dos cristãos que tinham me procurado, voltaram à minha mente, agora carregando um peso e uma verdade que eu não podia mais ignorar. Ele era o Salvador de quem eles tinham falado, aquele que oferecia não apenas uma fuga do tormento, mas um caminho para a paz genuína e a vida eterna. De repente, tão rapidamente quanto ele tinha aparecido, a luz e a presença pacífica de Jesus começaram a desaparecer, e eu me senti sacudido de volta aos confins estéreis de um quarto de hospital. Deitado ali na cama do hospital, o peso de tudo que eu tinha acabado de vivenciar se acomodou pesadamente dentro de mim. Aos meus companheiros muçulmanos, eu imploro, arrependam-se. Não esperem até que seja tarde demais. Eu testemunhei o destino que aguarda aqueles que rejeitam a verdade, aqueles que se apegam a falsas esperanças. As promessas do paraíso no islamismo são um engano, levando apenas ao sofrimento e ao desespero. Só existe um caminho para a verdadeira paz e vida eterna, e esse é por meio de Jesus Cristo. Eu os convido, de todo o meu coração, a aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Ele é o único que pode resgatá-los do destino que eu vi, o único que pode conceder a vocês a paz e a salvação que vocês buscam. Não descartem esta mensagem. Não endureçam seu coração contra ela. A hora de agir é agora, enquanto vocês ainda têm a oportunidade. Abram seu coração para Jesus, arrependam-se de seus pecados e recebam o presente da salvação que Ele oferece gratuitamente a todos os que creem. Não é tarde demais. Ele está esperando por vocês de braços abertos, pronto para levá-los à luz, à verdade e à vida eterna.